Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, dos versos 21 a 38. Você pode acompanhar pela projeção e estar atento a essa leitura. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admi, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terra, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Talvez você não dê muita importância à questão da leitura que se faz em torno dos nomes das famílias que antecederam o nascimento de Jesus. Mas o escritor sagrado tem uma intenção que é deixar claro a origem de Jesus. Quando você olha para a genealogia de Jesus, na visão de Lucas, você vê essa genealogia começando de José, pai de Jesus, descendo para cada um daqueles que vieram antes dele, até chegar a quem? Qual é o último nome que é apresentado aqui? Filho de Deus. Isso é o que precisa ficar claro na nossa mente. Qual a importância do escritor sagrado trazer tantos nomes de famílias que antecederam a Jesus? Deixar claro de onde ele vem. Ele é filho de Deus. Quando você lê a genealogia de Jesus na perspectiva de Mateus, você vai encontrar Deus, ou o escritor sagrado, fazendo uma ligação entre a pessoa de Jesus e aqueles que são os herdeiros da promessa de Deus. Começa com Abraão, e de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. Do exílio da Babilônia até o momento do nascimento de Jesus, mais 14 gerações. E aí você percebe que na genealogia apresentada por Mateus, Jesus tem várias pessoas que passam
pela história da vida dele, aquilo que antecede o seu nascimento, mostrando que gente que outrora tinha uma história e uma vida que não era decente, que não era digna, foi resgatada por Deus, e essa pessoa entrou na genealogia de Jesus, como é o caso, por exemplo, de Raabe, como é o caso, por exemplo, de Ruth, que foi aquela jovem que colocou-se ao lado de Noemi, e Deus usa várias pessoas. Então há uma intenção do escritor sagrado em mostrar a genealogia para que nós entendamos que Deus constrói a história a partir de vidas, a partir de pessoas. Mesmo Jesus, ele não chega e não nasce sem uma ligação histórica. Mesmo o Filho de Deus, quando assume a sua forma humana, ele não chega de paraquedas na história. Ele chega respeitando uma história de pessoas que o antecederam. E isso é importante. Mas eu quero me ater neste texto ao que está no versículo de número 22. No versículo de número 22, nós temos uma voz que soa dos céus, e essa voz diz o quê? Leiam para mim o que está escrito aí. O que a voz dizia? Você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Como você reagiria se ouvisse a voz de Deus falando para você hoje que você é esse filho amado de Deus? Que você é essa filha amada de Deus? Como você reagiria? Como o seu coração ficaria se Deus aqui nesse ambiente falasse com você e só você ouvisse? Nós outros não ouviríamos, mas você ouviria e você entenderia: Deus está falando comigo, eu sou filho amado dele, eu sou filha amada dele, ele se alegra comigo. Você imagina como o seu coração ficaria? Pois é exatamente isso que Deus quer falar para nós hoje à noite. Todos nós que aqui estamos somos filhos amados de Deus. Todos nós que aqui estamos somos criados por Deus para um propósito, para o louvor da sua glória. Somos, portanto, aqueles a quem Deus olhou e disse: eu amo aquele povo. Apesar de ser um povo teimoso, apesar de ser um povo de duro coração, apesar de ser um povo incrédulo, apesar de muitos deles blasfemarem do meu nome, eu amo esse povo e eu vou mandar o meu filho para resgatar esse povo. Foi para isso que Jesus veio. Foi esse o propósito de Deus enviar Jesus ao mundo. Quando Jesus chega, ele chega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No reino de Deus não há lugar para o pecado. Por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O reino de Deus é habitado por gente transformada, por gente regenerada, por gente que nasceu de novo, por gente perdoada, e portanto o reino de Deus é habitado por gente amada por Deus. E é isso que Jesus quer falar ao seu coração hoje à noite. Você é filho amado, você é filha amada, você é alguém em quem o Espírito olha e diz: eu me alegro na vida deste meu filho. Mas olha, alguns fatos extraordinários aconteceram em torno do batismo de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que ele estava o quê? Orando. Jesus foi ser batizado como as demais pessoas, mas ele estava orando, ele estava buscando ao Senhor, é o que está no verso 21. E ele estava orando, e diz a Bíblia logo em seguida que o céu o quê? Se abriu. Você quer que o céu se abra para você? Então ora. Ora. Quando você ora, Deus ouve. Deus fala conosco por meio da sua palavra, ele já revelou tudo aquilo que nos era necessário para nós
encontrarmos o caminho da eternidade, a palavra dele revelada. Tudo aquilo que Deus precisava falar para o ser humano, para que ele conheça o caminho do Evangelho, para que ele se arrependa, Deus já fez isso quando revelou as Escrituras. Agora, quando você ora, você fala com Deus. Deus continua falando conosco pela palavra, porque a palavra dele é viva, é eficaz, penetra mais fundo do que uma espada de dois gumes. Ela é apta para divisar a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos. Então a palavra de Deus é uma palavra poderosa. Quando você a lê com o coração contrito, Deus se manifesta, se revela e se anuncia a você por meio da palavra. Mas quando você ora, você fala com Deus. E é quando você ora que os céus se abrem. Talvez você esteja vivendo um momento de luta, de aflição, de angústia, de tribulação, e você acha que ninguém se importa com a sua dor, ninguém se importa com o seu sofrimento, você acha que ninguém está olhando para a sua angústia, e Deus está te vendo, Deus está te olhando, e tudo que Ele está esperando é uma filha, é um filho com o coração quebrantado, que chegue diante dEle e diga: Senhor, eu estou sofrendo, a minha alma está gemendo, e eu preciso do Senhor. E quando você ora, o céu se abre, Deus ouve aqueles que o buscam. Jesus, ao ser batizado, estava orando, o céu se abriu, e ali se manifesta o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem em forma de quê? De uma pomba. E ali você ouve a voz de Deus, e a voz de Deus diz o quê? Este é o meu filho amado, eu me alegro nele, eu tenho prazer neste filho. E aí você tem aquilo que os estudiosos vão chamar de união hipostática. Isso é termo teológico para falar que a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus se manifestam ali. Se nós, ao nos batizarmos, nos batizamos para entrar no corpo de Cristo, Jesus, ao ser batizado, assume plenamente a humanidade. E ele passa a viver aquilo que é próprio da nossa humanidade também. Então, ali nós temos o Senhor se manifestando, a Trindade se apresentando, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando e Deus revelando que aquele é um filho amado. Há poucas vezes nas Escrituras em que você vê a Trindade sendo manifesta. E aqui nós temos um momento em que a Trindade se faz presente no batismo de Jesus. Logo em seguida, o texto bíblico vai dizer que Jesus começou seu ministério aos 30 anos de idade. E aí, na sequência, passa a ter os nomes das pessoas que vieram antes dele. O contexto aqui, Lucas está trazendo os fatos. Lucas empreende uma jornada que é narrar os fatos que envolvem a história da vida de Jesus. E como nós já falamos aqui em outras ocasiões, ele usa como fonte de informação Maria, a própria mãe de Jesus, que provavelmente era a sua fonte primária, e ele vai usar aquilo que se tem dito sobre Jesus, mas ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai investigar. Então ele não lança aqui algo que é só fruto da sua imaginação, da sua cabeça. Ele lança aqui aquilo que é fruto de uma pesquisa cuidadosa sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E Lucas, então, empreende essa jornada de trazer os fatos sobre Jesus. E ele está escrevendo os fenômenos que envolvem o batismo de Jesus e, em seguida, o ministério de Jesus e depois as pessoas que fazem parte da vida de Jesus. Eu quero propor brevemente algumas reflexões à luz deste contexto bíblico. A primeira reflexão é que Deus continua ratificando os seus filhos diante do mundo. No batismo de Jesus, Deus ratifica quem é o seu filho. Deus se manifesta para dizer: este é o meu filho amado. Mas o Deus que se manifestou no batismo de Jesus, ele não virou as costas para nós. Ele não fez como um relojoeiro que deu corda e simplesmente deixou o relógio viver.
Houve um movimento filosófico e teológico chamado de deístas, em que eles acreditavam nisso, que teria sido como um relojoeiro em que simplesmente a coisa acontece. Não, Deus não fez assim. O Deus que se manifestou por meio de Jesus é o Deus que ainda hoje continua dizendo, em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, o Deus que ratifica Jesus como seu filho, é o Deus que nos ratifica também como seus filhos, por meio das palavras de Jesus. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. Aqui Jesus está falando que nós podemos ter uma comunhão tão próxima com Deus, podemos ter um relacionamento tão íntimo com Ele, que é capaz de nós pedirmos as coisas e Deus atender, porque nós pedimos em nome do seu Filho Jesus. Você consegue perceber o poder que Deus coloca à disposição de pecadores como nós? Ele coloca à nossa disposição o poder da oração, em que, pelo exercício da fé, somos capazes de mover o coração de Deus para conosco. Nós, seguramente, usamos muito menos desse poder do que aquilo que nós imaginamos. Quando nós oramos e confiamos no Senhor, esse poder se manifesta. Então, uma primeira reflexão que eu quero trazer é essa: Deus continua ratificando os seus filhos diante do mundo. Então, você que de repente olha para si mesmo e acha que ninguém se importa com você, considere-se filho amado, considere-se filha amada de Deus, considere-se alguém para quem Deus olha e vê valor na sua vida, a ponto de mandar o filho dele para sacrificar-se na cruz em nosso lugar. Então você tem valor, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Uma segunda reflexão: o batismo é um evento especial na vida daquele que crê. O batismo não deve ser olhado como um sacramento e nem deve ser olhado como uma coisa de menos valor ou de menos importância. O batismo é uma ratificação daquele que crê. Jesus não precisava, do ponto de vista da realidade do pecado, ser batizado, mas ele se submeteu para dar o exemplo. Ele se sujeita ao batismo, ele passa pelo batismo. Quando alguém se converte ao Senhor, ele está dizendo: eu estou deixando para trás uma velha vida que desobedeceu a Deus. Eu estou adotando uma nova vida segundo os valores do reino de Deus. E o batismo é esse elemento que simboliza essa transição, essa mudança de realidade. Porque por meio do batismo, nós então somos imergidos, mergulhados, sepultados para a velha natureza que nos era dominada pelo pecado. Quando nós levantamos das águas, nós estamos dizendo: surge uma nova pessoa, uma nova criatura por meio de Cristo Jesus. O batismo é um evento especial na vida do crente. Então, não trate com menos importância a realidade do batismo na sua vida. Marcos 16, 15 e 16 vai dizer: e disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado, porque o batismo é uma consequência do ato de crer. O batismo é um resultado de alguém que tem fé. E aí eu sei que muita gente não compreende porque que nós batistas, nós evangélicos via de regra, não batizamos crianças recém-nascidas. Porque o batismo ele é símbolo de um novo nascimento, de alguém que se arrependeu.
Então, deixamos para batizar a pessoa a partir de uma idade em que ela compreenda o valor do batismo na sua vida e ela passe pelo processo do arrependimento, da transformação espiritual, para assim ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, diz a palavra. Portanto, uma segunda reflexão é esta: o batismo é algo especial na vida daquele que crê. Não menospreze, não considere algo de menos importância, valorize este momento do Novo Testamento que a palavra de Deus nos ensina. Uma terceira reflexão para você nesta noite é que o Espírito Santo é o selo de Deus na vida dos salvos. O Espírito Santo é o selo de Deus na vida daquele que é salvo. Efésios 1, 13 e 14 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra do Evangelho, o Evangelho da salvação, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você sabe o que é penhor? Penhor é aquela coisa que você deixa no lugar de outra coisa para receber no tempo devido. Algo que lhe é valoroso, algo que lhe é importante, isso é dado como uma garantia de que aquele compromisso vai ser honrado. Deus está dizendo: o Espírito Santo sela você para a eternidade. E o Espírito Santo é a garantia que você é um filho de Deus. Não pode haver nenhum crente sem o Espírito Santo. Todo crente verdadeiramente convertido tem o Espírito Santo. Todo crente em Jesus verdadeiramente convertido é batizado no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é a imersão que fazemos no corpo de Cristo. É o momento em que se crê para a salvação. E quando cremos para a salvação, o Espírito nos sela para toda a eternidade. Por isso nós entendemos que o crente verdadeiro não perde a salvação. O crente que verdadeiramente crê em Jesus, uma vez salvo, é salvo para sempre. Porque o que garante a salvação do crente não é um ato religioso. Mas o que garante a salvação do crente é o selo do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga amém. Essa é a verdade bíblica. E essa realidade bíblica precisa estar presente no coração de todos nós. Então, uma terceira reflexão para você nesta noite: o Espírito Santo é o selo de Deus na vida dos salvos. Uma quarta reflexão: há tempo para todas as coisas, inclusive para iniciar o ministério. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Moisés começou o seu ministério aos 80 anos de idade. Paulo começou o ministério dele aos 28 anos de idade. Provavelmente ali por volta do ano 33 depois de Cristo. Eu comecei meu ministério aos 27 anos de idade. Talvez você ainda não tenha começado o seu ministério, mas isso não significa dizer que já é tarde para você começar. Se Moisés começou aos 80 anos de idade, você ainda pode começar o ministério que Deus tem para você. Eu tenho dito aqui algumas vezes que Deus não precisa de muito tempo para realizar o propósito dele e nos levar a cumprir a missão que ele reserva para a nossa vida. Jesus viveu 33 anos, 3 anos foram os anos que ele gastou para cumprir o ministério que Deus tinha para ele. Moisés viveu 120 anos, 40 anos, um terço da vida dele, foi o que Deus usou para ele cumprir o ministério dele. Talvez você ache que esteja tarde para você começar. Há sempre tempo para aquele cujo coração é quebrantado diante de Deus. Há sempre tempo para começar para aquele que esteja pronto a dizer o que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Há tempo para todas as coisas. Se o seu ministério mais relevante não começou ainda, não significa dizer
que ainda não possa começar. É possível que Deus esteja lhe moldando. É possível que Deus esteja trabalhando na sua vida. José saiu da companhia dos seus irmãos ainda um adolescente. Ele foi forjado na escravidão. Ele foi moldado na prisão. Quando ele estava pronto, de lá saiu para ser primeiro-ministro do Egito. Deus nos prepara por caminhos que nem sempre nós entendemos. Mas tudo que você precisa ter é a capacidade de confiar e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória. Não constrói a tua história sem contar comigo. Inclua-me na história que o Senhor está construindo no mundo. Seja parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Portanto, uma quarta reflexão nesta noite: há tempo para todas as coisas, inclusive para iniciar o ministério. Uma quinta reflexão: você faz parte da história. Deus lhe trouxe até aqui escrevendo sua história por linhas aparentemente tortuosas. Jesus chega para realizar o seu ministério, mas quantas pessoas vieram antes dele e pessoas que antecederam aqueles que o fecundaram, no caso Maria, no caso seu pai José, quantas pessoas vieram antes dele? E quando você vai estudar a história dessas pessoas, elas não foram perfeitas. Essas pessoas cometeram falhas. Aquelas pessoas cometeram seus pecados. Deus as perdoou. Deus lhes deu nova oportunidade. Mas o fato é que Deus está escrevendo a história de cada um de nós. E às vezes você olha para trás e você fica revoltado pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, pela família que você tem. E você então fica indignado, você cresce com uma pessoa revoltada na vida, e você então começa a culpar a tudo e a todos, porque a sua vida é um fracasso. Mas aí você foge das suas responsabilidades, você foge das suas escolhas, você foge de assumir compromisso com as suas decisões. Eu quero dizer para você que Deus tem interesse de ajudar você a reescrever a história da sua vida. Tudo que você precisa fazer é convidar Deus para entrar na sua história e dizer: Senhor, permita-me escrever uma nova história a partir desse momento. Ainda que a sua história tenha sido marcada por passados tortuosos, ainda que a sua história tenha sido antecedida por um avô, por um pai alcoolista, violento, agressivo, por uma mãe relapsa, por uma avó que não se importava com você, ainda que a sua história tenha sido antecedida por esses fatos, você não precisa reproduzir a história da qual você é herdeiro. Você pode reescrever a história a partir de um novo recomeço. Você pode escrever a sua história a partir de um novo encontro, o encontro com o Deus que restaura, o encontro com o Deus que transforma, o encontro com o Deus que dá uma nova oportunidade, um encontro com o Deus que nos faz nascer de novo. Talvez você aposte a mudança da sua história apenas na educação, apenas em ter mais dinheiro, apenas em ter mais influência, mas o que pode verdadeiramente mudar a sua história é Deus. Só Ele pode lhe dar a capacidade de começar uma nova história e de fazer com que a sua vida seja diferente no futuro daquilo que é o passado da sua existência. Deus está escrevendo a sua história e você faz parte dela. Ainda que as linhas que antecederam essa história tenham sido tortuosas, Deus quer corrigir o caminho e Ele age em meio ao caos, em meio à imperfeição. Quando todas as coisas foram criadas, era apenas o caos. E Deus foi colocando em ordem, até que tudo veio a existir de forma ordenada. Então, a quinta reflexão que eu deixo para você é esta: você faz parte da história. Deus lhe trouxe até aqui escrevendo sua história por meio de pessoas que lhe antecederam. Então, pegue essa história e viva o seu melhor daqui para frente. Em sexto e último lugar nessa reflexão, você é alguém especial para Deus. Você é filho amado. João 15:15 diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Jesus nos dá a conhecer tudo aquilo que ele ouviu de Deus. Então, se você quer conhecer aquilo que Jesus ouviu de Deus, examine as Escrituras, estude a palavra de Deus, leia o Novo Testamento, depois leia o Antigo Testamento, veja o que os profetas falaram sobre Jesus, veja o que os escritores sagrados falaram antes de Jesus vir ao mundo. Leia o Novo Testamento e veja como Jesus se manifestou. E depois, como Jesus refletiu, como a presença dele no mundo mudou a vida de pessoas e tem mudado desde então. Então você é alguém especial por Deus, você é filho amado e Jesus te chama de amigo, porque ele quer te dar a conhecer tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Não se considere como alguém de menos valor e de menos importância no reino de Deus. E aí eu pergunto, você tem consciência de quem é você no reino de Deus? Você sabe quem é o seu pai espiritual? Qual o valor do batismo na sua vida? Sua vida está pautada pela vontade de Deus para você? Ou você procura viver longe da vontade de Deus? O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa que o cristão tem a sua dívida de pecado cancelada. Estar em Cristo significa que o cristão tem um relacionamento restaurado com Deus. Estar em Cristo significa que o cristão tem a sua eternidade garantida. Estar em Cristo significa que o cristão tem a sua antiga natureza do pecado trocada pela perfeita de Jesus. Estar em Cristo significa que o cristão tem a sua vida mudada, enfrenta as suas provações e segue avante com fé, porque sabe em quem crê. O que significa ser filho de Deus? Ser filho de Deus é a base da fé e a confiança que nós temos na sua pessoa. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! O que define quem somos é o amor do Senhor, é o amor de Deus para conosco, que define quem somos. Não é a nossa própria escolha, mas como diz, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Você quer se tornar um filho de Deus nesta noite? Um filho amado, uma filha amada de Deus? Entregue-se de uma forma sincera e completa a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Arrependa-se de coração dos seus pecados. Viva em obediência à palavra de Deus. Modele o seu caráter pelo caráter de Jesus. Somente aqueles que têm o seu caráter transformado por Deus habitarão na presença do Senhor. Veja como a Bíblia fala sobre isso no Salmo de número 15. O que Deus espera do seu povo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Pergunta o salmista no Salmo 15. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. E estes são aqueles que poderão habitar no tabernáculo, na presença do Senhor. Você quer ser um filho amado de Deus? Então, permita que Jesus transforme o seu caráter
Permita que Jesus transforme a sua vida e permita que Jesus lhe faça nascer de novo para ser uma nova criatura que seja aceita por Ele, perdoada por Ele, amada por Ele, para viver a eternidade com Ele. Amém? Você pode orar comigo nesse instante? Incline a sua cabeça. Fale com Deus em oração nesse instante. Fala com Deus aí no seu coração. O que Ele está falando com você hoje à noite? Você entende que Deus está te chamando a um compromisso de fé com Ele? Você entende que é um pecador, que é uma pecadora, que precisa do perdão de Deus? Você está pronto e disposto a dizer para Deus: perdoa-me, Senhor. Eu reconheço os meus erros. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Eu tenho feito muita coisa que desagrada ao Senhor. Mas eu quero que o meu coração seja purificado pelo Senhor. Eu quero pedir que o sangue que Jesus derramou na cruz me lave, me purifique de todo o pecado. E eu quero viver uma nova vida com o Senhor. E hoje eu estou pronto para dar um passo de fé. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Nós temos alguém conosco que é capaz ou que está fazendo essa oração e que hoje está disposto a dizer: sim, Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Sim, meu Deus, hoje eu me volto para Ti. Temos alguém conosco que quer tomar essa decisão de fé? Se você quer tomar essa decisão de fé, onde você está? A congregação está de cabeça baixa, olhos fechados, mas você pode levantar a sua mão e com isso eu vou saber que você está tomando uma decisão de fé, dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Temos alguém conosco nesta noite que entende a palavra anunciada, a mensagem pregada e que quer dar este passo de fé? Levante a sua mão. Em nome de Jesus, levante a sua mão dizendo: eu creio e eu quero. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém conosco? Pai, aqui estão pessoas a quem o Senhor ama, cujos corações o Senhor está sondando, e o Senhor conhece o pensamento de cada um. Como Deus onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu coloco diante do Senhor aqueles que entre nós precisam dar esse passo de fé. Que o Senhor lhes dê a coragem, a ousadia, a intrepidez necessária para querer caminhar contigo, para querer consagrar sua vida a Ti, para querer entregar-se ao Senhor. Ó Deus, faz isso nessa noite, transformando pessoas nesse lugar, regenerando e salvando para a eternidade. Que a graça do Senhor venha sobre todos e o Teu amor nos envolva, Pai, no nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Amém. Quero convidar nossos diáconos, nossas diaconisas, para a composição da mesa do Senhor neste momento. Nós vamos celebrar o memorial da ceia do Senhor.